Estamos de volta ao vivo aqui ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje falando sobre pecuária, como buscar melhores resultados para quem faz atividade de cria na fazenda. Quem está aqui comigo é o Joelson, que é um dos instrutores credenciados junto ao Senar Mato Grosso. Joelson, o pessoal está participando com a gente, tem gente pelo Facebook também trazendo aí, parabenizando o programa, dando bom dia. A gente já falou de algumas pessoas. Está aqui a Aparecida Zabini também conosco. Aliás, semana passada ela esteve com a gente também, está nos acompanhando sempre. Obrigado pela audiência. Valcimar Antunes, Leandro Cardoso, todo mundo acompanhando a gente aí pelo Facebook, participando. Josenildo Vieira também de Melo, lá do sertão de Pernambuco, Vale do Rio Pajeú. Obrigado pela audiência aí. Estamos chegando longe hoje com o Canal Rural. Vamos lá, temos pelo WhatsApp aqui a pergunta que vem de Pernambuco, a pergunta do seu Bruno, ele é pecuarista, e diz o seguinte: que está pretendendo comprar alguns garrotes com cerca de 10 arrobas aí, aproximadamente, e colocar em confinamento, aquele sistema Boitel. Ele pergunta se na tua avaliação isso é rentável, você tem conhecimento de como está esse sistema aqui em Mato Grosso, se na tua avaliação isso é rentável, para poder orientá-lo de alguma forma. Primeiramente, Patrone, um boi com 10 arrobas está leve para entrar no confinamento. Ele precisa fazer uma recria um pouquinho mais desse animal. Quanto mais pesado ele atingir, ele iniciar o confinamento, melhor. Por quê? O custo que o produtor tem para recriar esse animal é inferior em relação ao custo de engorda. Tá? Outro ponto que ele precisa verificar é ir no confinamento e verificar como que estão, né, as projeções de ganho de peso de acordo com o padrão genético desse animal que ele vai comprar, e verificar se o custo de produção que ele vai ter desse animal, levando em consideração o preço de compra e o custo do confinamento, ou seja, o custo com alimentação, diária e tudo mais, será inferior em relação ao valor de venda da arroba. Ou seja, se a arroba que ele vai conseguir produzir naquele confinamento, com base no ganho de peso que o confinamento tem, se vai ser inferior em relação ao preço de venda. Ou seja, se o custo de produção vai ser menor do que o preço de venda, com certeza que é uma atividade que ela vai ser rentável. Ou seja, ele precisa ir no confinamento e fazer uma avaliação econômica melhor, mais acurada, para ter essa resposta precisa. Tá aí, seu Bruno. Obrigado pela participação. Aqui os caminhos, né, que precisam ser adotados aí para que o senhor possa entender se é rentável ou não, nesse caso específico, na região onde o senhor está, né? Como ele disse, é importante conhecer esse confinamento, né, entender quais são aí os ganhos de peso prometidos, né, já tabulados. E, claro, uma dica importante que ele disse é que esses garrotes ainda estão leves aí para ser levados nesse momento do confinamento. Obrigado pela participação, a gente espera ter ajudado aí. Vamos lá, Joelson, vamos seguir? Patrone, uma outra alternativa que o produtor deve lançar mão, ou outra ferramenta, é fazer a avaliação de score corporal. O que é essa avaliação de score corporal? Nada mais é que atribuir nota para a vaca, para cada animal individual, de acordo com a condição corporal que ela está. Ou seja, é uma avaliação visual, eu posso fazer ela visual ou tátil, que ela reflete, Patrone, o estado nutricional da matriz. Porque, novamente, vaca magra não emprenha, ou seja, eu preciso fazer com que essa vaca esteja no score corporal bom para ela vir a manifestar cio. Através dessa avaliação de score corporal, permite o produtor planejar a nutrição das matrizes a partir da avaliação das suas reservas corporais. Ou seja, a vaca que ela está no score corporal baixo precisa melhorar esse score corporal para ela vir emprenhar. Por exemplo, a gente pode observar na figura aí, ó, à esquerda, a vaca mais magra, então com score corporal 2, a do meio 3 e a última da direita 4. Ou seja, preciso que essa vaca esteja com o bezerro ao pé, pelo menos no score 3, para ela ter né, uma taxa de prenhez superior. Por quê, patrão? A gente vê nessa figura a relação do score de condição corporal com a taxa de prenhez. A gente pode observar na coluna e na parte inferior da figura ali, ó, vai de score 2,5 até 3,5. E a gente observa na linha azul, também na lilás, que a taxa de prenhez ela vai aumentando. Ou seja, quanto maior for o score corporal da vaca, maior vai ser a taxa de prenhez desse animal durante a ação de monta. Novamente, patrônio, o cio entra pela boca, a vaca magra não emprenha. Tá? Aí fica a pergunta, patrônio, o produtor ele fez essa avaliação de score corporal, ele verificou que algumas matrizes estão magras. O que ele pode fazer? Ele pode suplementar essas vacas. Tá? Novamente, patrone, ele vai suplementar somente as vacas que estão em baixo score corporal. Tá? Preferencialmente, né? Isso é uma estratégia que pode ser adotada. Um princípio básico, suplementação mineral tem que ser oferecida durante todo o ano para a vaca.
Tá? Para vaca, para os gados, animais de cria, recria, enfim, para todos os animais da propriedade. Que tipo de suplemento deve utilizar, Patrone? Suplemento concentrado proteico ou energético. Por mais que a deficiência após o parto dessa vaca seja em energia, quando eu ofereço um suplemento proteico para ela, esse suplemento vai melhorar a digestibilidade da forragem, aumentar o consumo e vai atender à exigência que esse animal está tendo, deficiência e exigência que ela está tendo, né, em energia. Então ele vai realizar, Patrone, uma suplementação que ela é estratégica. Suplementar categorias como, por exemplo, vaca primíparas precoce, primíparas tradicionais, matrizes com baixo score corporal e também alguns lotes de matrizes que estão em pastagem de baixa qualidade aí de forragem. Perfeito. Tá. Vamos seguindo então. Estão chegando perguntas aqui, Joss, mas eu queria que você encerrasse esse assunto aqui, então vou pedir para você correr, porque eu sei que tem muita coisa importante aqui que você trouxe. Patrone, essa figura a gente observa o ciclo de produção da vaca. Aí fica a pergunta do produtor, quando que ele vai suplementar essa vaca? No pré-parto, no pós-parto, no desmame? A gente pode observar que a melhor fase para suplementar a vaca é na fase 2 e 3, ou seja, no meio da gestação, que é exatamente após o desmame, ou 60 a 90 dias pré-parto. Por quê? Nessa fase, a exigência dessa vaca ela é menor, ou seja, a demanda dela para crescimento do feto e crescimento dos anexos fetais é baixo, ou seja, tudo que eu for fornecer de alimento a mais para essa vaca vai para a reserva corporal, ou seja, ela vai parir num peso superior e vai obter uma taxa de prenhez também superior. Perfeito. Joelson, a gente tem 3 minutinhos aqui, vamos dar preferência para o telespectador que está aqui nos acompanhando, tá? Bom, aqui vou só selecionar as mensagens, tem bastante gente aqui, olha só, o pessoal do Amazonas ali, parabenizando pelo programa, está aqui o Kleber Reis. Chegou uma dúvida aqui de Mato Grosso. O Agnaldo, lá de Sinop, faz uma pergunta que eu acredito que seja comum também ser feita. Pergunta para você, como é possível controlar a sodomia no confinamento? Já que você comentou sobre o confinamento. Patrone, a sodomia o que é? É o comportamento que o macho tem de ficar subindo um no outro durante o confinamento. A primeira coisa que causa a sodomia é o estresse. Ou seja, se está acontecendo muita sodomia é porque existe alguma coisa no confinamento que não está bem regulada. Por exemplo, horários de trato, fornecimento de alimentação em quantidade suficiente, quantidade de animais na baia. Então eu tenho que observar vários fatores para tentar achar o porquê. Tenho como zerar? Quase que impossível, mas tenho como reduzir muito. Existe também no mercado alguns produtos que diminuem a testosterona, digamos, do boi durante a engorda, que diminui esse comportamento. Ou seja, ele tem que observar como que está o seu manejo alimentar do confinamento e também pode utilizar alguns produtos comerciais. Perfeito. Joelson, tá aí então a resposta lá para o nosso amigo de Sinop. Tem aqui o pessoal, Carlos Pivato, de Porto dos Gaúchos, também acompanhando com a gente. Pelo Facebook aqui a Sueli, a Adriano, o Ademilson, todo mundo ligado. O pessoal do Amazonas aqui que eu já tinha comentado. Gravataí, no Rio Grande do Sul. O pessoal tá mandando a mensagem, tá acompanhando. Obrigado, viu, gente, pela companhia. Essa informações com vocês e tentar responder ao máximo de dúvidas possíveis. Joelson, a gente tem alguns minutos, não vai dar, claro, para você trazer todos os slides que você preparou. Queria que você fizesse uma síntese, né, dos caminhos que são possíveis aí para que você consiga melhorar melhores resultados. Eu quero fazer essa síntese, Patrone, mostrando essa tabela aqui para o produtor. Aqui eu resumo qual que é a importância de se aumentar a taxa de desmame, ou seja, de mostrar a importância de se aumentar a produção de bezerro na propriedade. A gente tem uma comparação ali na parte destacada em vermelho esquerda, diferentes taxas de desmame, de 79% até 59%. Quando eu olho a última coluna da direita, a gente vê uma diferença econômica significativa. Ou seja, Patrone, o produtor tem várias tecnologias com o objetivo de aumentar a produção de bezerro, estação de monta, uso da desmama precoce, suplementação, creep feeding, seleção de animais mais precoce, dentre outras tecnologias, tá? Todas elas, Patrone, o objetivo é único, aumentar o resultado econômico da atividade. Joelson, obrigado pelas informações. Você preparou muitas informações para trazer aqui para o programa. Claro, a gente vai tentando responder as perguntas que chegam. O Joelson vai estar conosco sexta-feira no Mercado e Companhia, no quadro Senar Mato Grosso Responde. Vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, se você ainda tiver alguma dúvida, manda aqui para a gente responde na sexta-feira. Obrigado, Joelson. Obrigado a você que nos acompanhou pelo Canal Rural na TV.
e também pelo Facebook. Até semana que vem. Um abraço. Você participa conosco. Joelson, vamos lá. Vamos começar com o tema. Vamos lá, patrônio. Então, só para a gente sustentar o porquê da gente intensificar a nossa pecuária, a gente observa que a população mundial ela vem crescendo muito nos últimos anos. Por exemplo, se eu comparar aqui o ano 2019, a população mundial atingiu algo próximo de 7,7 bilhões de pessoas. Se eu pegar a comparação com o ano 2000, ou seja, 19 anos, houve um crescimento de 28%, patrônio. Ou seja, mais bocas, né, vamos dizer assim, vem surgindo no mundo e essas pessoas precisam se alimentar. Existe uma projeção da ONU para 2050, a população mundial atingir algo próximo de 9,7 bilhões de pessoas. Ou seja, patrônio, nos próximos 30 anos, a população ainda vai crescer 26%. Aí fica a pergunta, da onde que vai vir todo o alimento necessário para alimentar essas pessoas? Exatamente, né? Brasil extremamente importante nesse quesito. Com certeza, patrone. É aí que entra o nosso país, que entra o Brasil. Tá? Se eu for comparar o mesmo período, 2019, comparando com o ano aí de 2000, a produção de carne ela cresceu 68%. Ou seja, do ano 2000 para cá, o Brasil ele abriu menos de 2 décadas aí. Isso, abriu muito mercado, tá? E fechando o ano de 2019, o Brasil atingiu a produção de 10,96 milhões de toneladas de carne, tá? Todo ano, patrônio, a gente fica aí entre o primeiro ou o segundo produtor de carne. Entretanto, o Brasil hoje se destaca como o maior exportador de carne para o mundo. E o interessante, patrone, a gente exporta somente 20% da nossa produção. Nosso grande mercado ainda é o mercado interno. O nosso grande mercado ainda é o mercado interno. Entretanto, o Brasil tem que se preparar para atender essa demanda de carne do mundo, tá? Que é o mercado externo. E para 2050, há uma previsão que esse consumo de carne bovina, patrone, vai dobrar. Ou seja, o consumo de carne no mundo ele vai dobrar. Aí fica novamente a pergunta, né, a reflexão para o pecuarista. Quem que vai conseguir produzir essa carne para esse mundo? E é o Brasil. Tá? O Brasil destaca entre os principais países subdesenvolvidos, porque essa produção vai ter que vir dos países subdesenvolvidos. E o Brasil é o principal. Maravilha, vamos seguindo. Então, só cumprimentando aqui a Ivete Fátima, que está nos acompanhando pelo Facebook, dando um bom dia para todos nós aqui, para toda a nossa equipe. Bom dia para você, Ivete. Obrigado pela audiência, pela sua companhia aí nessa manhã de quarta-feira. Vamos lá, vamos seguindo então. Aí a gente tem os diferentes sistemas e aquela dúvida, né? Dá para ter rentabilidade apostando em apenas um? É preciso fazer o ciclo completo? O que você diz para a gente, Joelson? Exatamente isso, patrônio. Quando a gente analisa a nossa bovinocultura de corte no Brasil, existem vários sistemas de produção. Existem as fazendas que elas trabalham somente com cria, as que trabalham com ciclo completo, as que trabalham com recria e engorda. Aí sempre o produtor fica na dúvida em qual sistema ele investe. Qual é o mais, vamos dizer assim, qual que dá o maior resultado econômico por ano, ou seja, qual que dá mais dinheiro. Eu tenho uma comparação aqui de uma empresa de consultoria, fechando a safra 2018-2019, onde ela observou que o sistema de cria deixou, patrone, o equivalente a R$ 404 por hectare por ano de lucro, livre, isso no bolso do produtor. O sistema completo, R$ 408 por hectare. E a recria e engorda foi a que apresentou o maior resultado econômico, algo ao redor de R$ 541 por hectare. Ou seja, patrone, independente da área que o produtor for investir, todas elas são lucrativas. Agora, precisa aplicar tecnologia. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho, jeito, né? com Você quer certeza. ser assertivo, você quer ter melhor, ser mais eficiente, você precisa... isso requer, claro, um investimento e se a tecnologia está aí, vamos utilizá-la. Podemos seguir aí, Joelson. Só para a gente conceituar um pouquinho, patrônio, a gente vai focar hoje o sistema de cria. O que é o sistema de cria? É a propriedade ou parte de uma propriedade que o objetivo dela é produzir bezerros, ou seja, contempla reprodução, cuidados com esse bezerro após o nascimento e vai até o desmame. Após o desmame, essa propriedade pode vender esse bezerro para outra fazenda ou iniciar a fase de recria na própria propriedade. Um produtor que quer intensificar o sistema de cria, a primeira tecnologia que ele deve implantar é a tal da estação de monta.
Nós já conversamos aqui, patrão, em outros Bom Dia Senar, sobre estação de monta. Porque a estação de monta, ela organiza toda a propriedade de cria. Permite fazer a reprodução num período concentrado, num período mais adequado para a reprodução e, consequentemente, o nascimento, o desmame e as demais atividades da propriedade que trabalha com cria também estarão organizadas. Ou seja, patrone, é preciso, primeiramente, implantar estação de monta. Perfeito, isso é extremamente importante mesmo para quem quer começar, né? Eu queria que você falasse as vantagens, né? Só para a gente relembrar aqui, de implantação do sistema de monta, da estação de monta. Com a estação de monta, patrão, eu consigo concentrar a reprodução da vaca, algo ao redor de 3 a 4 meses ao longo do ano. Existem algumas fazendas que já fazem isso em 60 dias. Tá? Com isso eu consigo identificar aquela vaca que não emprenha, descartar ela. Eu consigo fazer uma suplementação estratégica de algumas vacas que estão em baixo score corporal, para ela recuperar essa condição corporal e vir emprenhar. Tá? A principal vantagem da estação de monta é essa, eu melhorar a eficiência reprodutiva da minha propriedade. Então esse é um dos passos, então, o primeiro deles, né? Com certeza. Agora eu sei que você traz ali a questão da exigência nutricional, que é algo que requer muita atenção ali do produtor, do pecuarista, do técnico, enfim, de quem está envolvido na atividade. Com certeza. Patrone, a gente pode observar nessa figura que a exigência nutricional que pode observar nessa linha, ela muda com o decorrer do ano, ou seja, existe alguns períodos do ano que a vaca, ela necessita de maior quantidade de alimento, tá? É o princípio básico, patrão. O pecuarista sabe disso. Vaca que está com bezerro ao pé, ela come muito mais do que uma vaca que está solteira, tá? Então a estação de monta é exatamente isso. Ela vai coincidir o período que a vaca está precisa de maior quantidade de alimento com o período do ano que tem maior oferta de alimento, tá? Com base nisso também eu posso observar, patrone, que se a pastagem, se a forragem que eu tenho disponível do meu pasto não consegue atender toda a exigência nutricional da vaca, eu preciso utilizar algumas estratégias nutricionais para aumentar o aporte nutriente para essa vaca. Por quê? O objetivo com a atividade de cria, patrone, é obter a maior quantidade possível de bezerro. E um princípio básico, vaca magra não emprenha. Ou seja, quando você fala a maior quantidade de bezerro, vamos só relembrar aqui para quem às vezes não está me envolvendo com a atividade, tentar ter um bezerro por ano ali. Seria o ideal ali. Esse seria o ideal. É o que você busca. Mas para isso você tem que ter todo esse conjunto que você disse. Primeiro, estação de monta bem definida e aí cuidar com o score, né? com a questão nutricional, com a exigência nutricional dos animais, das matrizes. Só fazer aqui um cumprimento aqui, Joel, te interrompendo um pouquinho. Está aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook, Efly Roselane Camargo de Souza, dando bom dia. Jane Santana também, bom dia para a gente. Aqui está começando a chegar mensagem também do Pernambuco pelo WhatsApp. São algumas perguntas que a gente vai trazer já para o próximo bloco. A gente tem um minutinho aí, Joelson. Vamos só então finalizar o que você tem para dizer agora aqui, que é o que você vai começar no próximo bloco falando também, né? Com uma tabela mais extensa aqui. Só para sustentar cada vez mais, patrone, a questão da estação de monta. Por mais que eu faça estação de monta, eu vou permitir que a vaca ela venha emprenhar em torno de 3 a 4 meses. Quanto mais antes essa vaca emprenhar, melhor. Por quê? A vaca que ela emprenha cedo, ela pare cedo, desmama cedo. Ou seja, eu tenho que imaginar que a carne que eu vou disponibilizar para o mercado vem do bezerro. E quanto mais tempo esse bezerro ficar na propriedade em recria, maior vai ser o seu peso de abate. Então você pode observar que na primeira coluna lá à esquerda, que destaca em vermelho, eu tenho os meses de parto, ou seja, os meses que os bezerros nasceram. Mês 8, 9, 10 e 11 e 12 e 1. Na coluna destacada em vermelho do meio, a gente tem os dias de recria, ou seja, os bezerros que nasceram mês 8 e 9 passaram um maior tempo em recria. Consequentemente, patrão, na última coluna, eu tenho um animal que nasceu primeiro com um valor superior no momento da venda. Ficou mais pesado, evidentemente. Exatamente isso. Teve uma valorização maior. Ele foi desmamado mais pesado, ficou mais tempo em recria, e quando começa o confinamento, ele já começa o confinamento mais pesado e vai resultar numa carcaça mais pesada. Para a gente encerrar, só que aqui, ó, uma diferença grande de valores aqui, vem a pergunta, né? Mas se ele ficou mais tempo na engorda, ele acabou tendo um investimento maior também naquele animal. Ainda assim, a diferença é grande? Mesmo assim, patrão, a diferença é grande. A gente tem uma diferença aí, ó, se eu pegar o bezerro 8 e 9 para o 10 e 11, próximo de R$300 no bezerro. Com certeza que ele foi recriado por 2 meses a mais.
o custo que o produtor tem para recriar esse garrote, 2 meses a mais, é inferior em relação a essa diferença que teve na venda. Maravilha, Joás. Vamos fazer uma pausa aqui nesse bloco. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá. Estão chegando algumas perguntas. E você que está com a gente no Facebook, é importante que você também fale a região que você está, para que a gente possa visualizar, né, qual a tua região, como está a abrangência hoje do nosso público aqui participando com a gente. A gente sempre tem mensagens aí de vários estados, além, é claro, aqui de Mato Grosso. Então é importante que você faça esse comentário conosco também, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre estratégias, né, manejo nutricional para que você consiga fazer a atividade de cria uma atividade ainda mais rentável, um faturamento maior na sua propriedade. Daqui a pouquinho a gente volta.